Boa noite, então, a todos. Vamos hoje estar tendo uma conversa aqui sobre a questão dos psicólogos estarem se aventurando no mundo da literatura, né? Como essa grande aventura. E hoje a gente vai receber aqui a psicóloga clínica esportiva, mestre em saúde, fundadora do método Pense Forte, treinamento mental para emagrecimento e alta performance esportiva, coach, palestrante e escritora, Jamile Sensi. Jamile, seja muito bem-vinda. Gostaria de comentar também, a gente tinha um outro convidado, mas deveras a uma emergência referente à esposa dele, ele teve que se ausentar nesse momento devido à Covid, então esperamos que aonde ele esteja dê tudo certo, e é lógico, compreendemos nesse momento esse tipo de situação. Jamile, eu queria começar perguntando um pouquinho, ou você gostaria de começar a conversar primeiro? Como preferir, pode comentar, pode perguntar e a gente vai direcionando. Perfeito. Como foi essa sua iniciação a escrever esse livro? Então, eu vou contar, Carlos, a trajetória. Primeiramente, boa noite a todos, né? Muito obrigado por essa oportunidade, tá? Eu vou contar para vocês um pouquinho da trajetória, porque, na verdade, o livro ele foi uma consequência de outros empreendimentos. Então, ele começou alguns anos antes com outras ideias, né? Na verdade, eu sempre brinquei com a ideia, sempre falei que eu gostaria de escrever um livro, mas eu falava assim, ainda vou escrever um livro, não era algo concreto. E em 2017, só para vocês entenderem um pouquinho a minha trajetória, né? O Carlos fez a apresentação, eu me formei com o Carlos, inclusive, nós fomos formados há 17 anos, né? E eu me parte da formei minha... 2 anos depois. Ah, ok. Parte da minha vida profissional, pós, né, logo após que eu me formei, foi em serviço público, que eu atuo ainda hoje, né, em CAPS, com saúde mental. Trabalhei muitos anos com dependência química, e mais ou menos ali em 2012, eu comecei a uma certa insatisfação. Então, eu queria, né, algo novo. Pensei que o que eu posso direcionar a minha carreira? E nesse ano, eu estava participando, eu inventei de participar, eu sempre gostei de esporte. Até então, eu não tinha iniciado minha especialização em psicologia esportiva, era algo que eu fazia paralelo, então era para mim, era para a vida pessoal, né? E eu resolvi participar de um campeonato de fisiculturismo, pela experiência. Falei, vamos ver. Quando fala em fisiculturismo, todo mundo pensa em mulheres musculosas, né? Mas não foi o caso. Na verdade, eu fui numa categoria que eu tive que perder peso, eu tive que ficar muito magra. E ali me despertou essa questão com o comportamento alimentar. Porque eu comecei, a dieta de um atleta é bem diferente de uma dieta, muitas vezes, para quem procura emagrecimento. É algo muito radical mesmo. Você muda completamente seus hábitos. E ali eu comecei a me debater muito, mexe muito com o nosso emocional, né? Paralelo a isso, eu estava trabalhando normal, então eu comecei a buscar recursos para mim, né? Como que eu posso lidar com toda essa situação que eu estou vivendo e encarar, porque até sonhar com bolacha recheada, que eu nunca gostei, eu estava sonhando. E eu comecei a me preocupar, né? E se eu desencadear aí um transtorno dismórfico corporal, porque mexe muito com a imagem corporal, ou um transtorno alimentar, e aí eu comecei a estudar, mas para o lado pessoal. E aí começou a me despertar isso. Falei, gente, e as pessoas que tentam mudar os hábitos, que precisam emagrecer muitos quilos, né? Toda dificuldade, toda a questão. Então, isso começou a me despertar um certo interesse. E aí eu comecei a levar para esse lado. Então, eu fui atrás de cursos que né, tivessem como tema comportamento alimentar. Fui em busca disso. Paralelo a isso, eu resolvi iniciar minha especialização em psicologia do esporte. Aí eu iniciei e estava buscando cursos nessa área alimentar. A partir daí eu achei o livro Pense Magro, da psicóloga Judith Beck, e eu comecei a trabalhar em cima do Pense Magro, né? Então eu montei um grupo que era totalmente, trabalhava a metodologia dela. Só que ali eu comecei, tá, mas tô gostando, né? Tem muito a ver com o que eu tô buscando, mas algumas coisas eu não estava me encontrando, até pela minha formação inicial, eu tenho formação em Reich, foi a minha primeira formação, e eu comecei a entrar nessa questão da TCC, enfim, da cognitiva, e comecei a gostar. Mas aí eu comecei a estudar, falei, eu preciso organizar aí minha linha de raciocínio, minha visão.
Então, eu comecei a estudar muito, e desse estudo todo surgiu o método Pense Forte. Então, assim, o próprio nome não foi uma imitação do Pense Magro, mas foi porque, na época, a gente começou a brincar. Eu comecei o Pense Magro sozinha, era eu, fiz alguns grupos, e depois eu tinha uma parceira que era uma nutricionista. E aí, nos grupos, começou a acontecer isso, né? Pense magro, pense forte, esse final de semana pense forte, se mantenha na focada e tal. E aí, me surgiu a ideia. Então, quando eu comecei a estruturar, o que é o método Pense Forte, né? Na verdade, é uma sequência de ferramentas para trabalhar com o processo de mudança de hábitos, de emagrecimento. Então, eu fui atrás disso, comecei a estudar para montar. Isso levou em torno de um ano e pouco, todos esses estudos, montar essa metodologia que, de início, eu fiz sozinha, depois eu procurei essa parceira e depois eu resolvi voltar para só a parte mesmo emocional, comportamental, que é como funciona hoje. Embora eu ainda faça parcerias com nutricionistas. E aí, a partir disso, eu comecei a trabalhar, na época, somente no presencial, não era nada no meio digital, mas eu comecei a direcionar, fazer propaganda no digital, e aí eu comecei a trabalhar em cima disso. Né? Tanto que hoje eu tenho alguns cursos online, focados no Pense Forte, já vou chegar no livro. Tá? E aí, a própria metodologia do Pense Forte, online, tudo. E aí, um dia, foi em 2017, eu lembro que eu estava esperando, minha filha era nenê, não tinha 1 ano de idade ainda, eu estava esperando ela acordar de manhã e eu estava olhando uns livros meus, olhando assim por cima, e eu lembro que eu vi uma frase, algo assim, procure se desafiar todos os dias com atividades diferentes, alguma coisa assim. E aí me veio uma ideia, eu falei assim, tava bem no início de aparecer os desafios em grupos do WhatsApp, na época o pessoal não cobrava por isso, e era bem poucos mesmo. E aí eu pensei, eu vou fazer um desafio, vou fazer o desafio, e aí fiquei pensando no nome, e aí eu pensei, dieta mental. Vai ser o desafio Dieta Mental de 21 dias. Peguei o papel aquele dia e comecei a anotar o que aconteceria toda semana e todo dia, mas assim, só o esqueleto mesmo. E aí eu costumo fazer isso, né? Para a ideia não morrer, eu já entrei no Canva, já fiz a arte e já divulguei nas minhas redes sociais. Falei, o negócio vai ter que acontecer. E aí fiz gratuito, já coloquei lá o link para o pessoal, né, se inscrever, recebi alguns directs, o pessoal interessado. Na verdade, teve uma coisa que aconteceu, que depois eu pensei muito quando eu fui publicar o meu livro, que o nome do livro é Dieta Mental, que a palavra dieta está muito relacionada à dieta alimentar. As pessoas leem a palavra dieta e pensam nisso. E eu sabia que poderia haver essa confusão, porque, na verdade, esse programa de 21 dias que eu estruturei não era um programa de emagrecimento, não era voltado especificamente para o emagrecimento, mas seria uma base para isso, seria a ideia, que é a ideia do meu livro, quando você vai fazer uma dieta, você começa a prestar atenção, o que eu estou comendo, né? Se é uma nutricionista, claro, ela te dá o cardápio, você vai ter que reestruturar a tua forma de se alimentar. Mas se você muitas vezes vai fazer por conta, o que você começa a fazer? Você começa a olhar para o que você está comendo e começa a fazer substituições, né? Então, isso aqui tá me prejudicando, vou cortar refrigerante, vou diminuir carboidrato, enfim. E a ideia era essa. Então, qual é o meu padrão mental? Como que eu tenho conduzido a minha vida? Até pensando, e aí eu venho da história, da questão ali dos pensamentos, da cognitiva, né? Quais são os meus padrões de pensamento? Né? Será que eu estou sempre me vitimizando? Será que eu estou sempre jogando a minha responsabilidade para os outros? E é lógico que isso atrapalha em vários setores da vida, inclusive no próprio emagrecimento. Então, a ideia foi essa, né? Uma dieta mental de você olhar para os teus padrões mentais e comportamentais. E lógico que um grupo de WhatsApp não é uma terapia, é algo bem superficial. As pessoas vão, na verdade, é para começar a gerar essa consciência, né? Para que as pessoas comecem a olhar para a própria vida, digo assim, caramba, isso aqui eu preciso mudar, isso aqui eu estou fazendo muito, né? Estou reclamando demais, não estou me posicionando, enfim. Então, a ideia foi essa. Aí, o que aconteceu? Eu montei o grupo, e aí, ao longo, até o dia que o grupo iria acontecer, eu comecei a estruturar as atividades. Então, eu fui pegando, eram 3 semanas, eu fui pegando por semana, né? Fui colocando lá qual que seria o tema daquela semana e quais as atividades que eu estaria passando, e o conteúdo, enfim. E aí,
estruturei tudo, o grupo aconteceu, foi muito bacana, até porque, assim, gratuito é bem fácil de fazer acontecer, né? O pessoal entrou, lotou o grupo, aí é um entra e sai durante os 21 dias, mas foi bem bacana, e eu recebi feedbacks bem legais no final, e aí o pessoal começou a pedir, né, que eu fizesse um específico de emagrecimento. Aí foi na época que eu fiz uma segunda versão com uma nutricionista, e aí depois, hoje eu me arrependo, eu poderia ter dado continuidade, hoje ele estaria com uma estrutura muito mais encorpada, a gente, em função que ela tinha tido bebê, eu também, a gente deu uma pausa no projeto. Esse projeto aconteceu algum tempo depois, com uma estrutura um pouquinho diferente, e aí eu passei a cobrar pelo desafio. E aí, um dia, olhando para isso, porque daí cada vez que eu ia fazer, que eu ia abrir vagas, eu olhava para as atividades e mudava. E aí eu veio a ideia, né? Por que não transformar isso num livro? Por que não fazer, né? Eu já tenho as 3 semanas estruturadas, eu já tenho um conteúdo ali que eu trabalho toda semana. Eu posso começar a desenvolver isso para escrever esse livro. E aí eu me organizei de tal forma, né? Eu fui colocando assim, tá, essa semana eu vou me dedicar a esse capítulo. E aí eu fiz. E aí eu fui escrevendo. Nesse meio tempo, o livro já estava ganhando corpo, estava, né, ganhando digamos, a ideia. Eu fui escrevendo assim, eu não me limitei muito. Eu pegava e ia jogando as ideias, ia desenvolvendo, eu falei, depois eu passo removendo o que for excesso, corrigindo, mas a questão era jogar as ideias no papel. E aí foi o que eu fui fazendo. Aí, nesse meio tempo, eu tive, em função de maternidade, sobrecarga de horário de trabalho, eu tive um princípio, enfim, de síndrome de Burnout, fui afastada um mês do trabalho, e aí o livro deu uma pausa. Então, foi um momento que eu meio que, né, tentei me reconectar, tentei mudar toda a minha rotina, ver o que eu precisava mudar da minha vida, e isso também fez com que eu repensasse algumas coisas no livro. Enfim, quando eu retornei, que eu disse, agora eu estou melhor, eu reli todo o livro, fui mudando algumas coisas e aí dei continuidade a ele. A minha ideia, e aí, teve algo que foi bacana, porque o meu maior, não era a intenção de escrever um livro técnico, o livro não é um livro técnico, mas o meu receio é que ele ficasse com muita cara de livro de autoajuda, que não era o que eu queria. Sim. Mas eu queria um livro que fosse prático e que as pessoas que são leigas, elas lessem, elas conseguissem fazer uma reflexão e que elas conseguissem aplicar essas atividades. Então, no final de cada capítulo, eu fui colocando alguns questionários, algumas perguntas para a pessoa responder, e no final tem o cardápio de 21 dias, que não tem nada a ver com comida. Na verdade, é um cardápio de coisas que elas vão fazer durante, que aí era justamente as atividades do grupo do WhatsApp. E, enfim, e aí com esse receio, eu fui, né, teve pessoas que me ajudaram nesse processo, eu mandei o esqueleto do livro para algumas pessoas, de me dar um feedback, o que você acha, tá ficando legal, tá ficando muito com cara de autoajuda, e fui recebendo esses feedbacks e fui, digamos, melhorando algumas coisas. Hoje, gente, para uma segunda edição, eu já sei algumas coisas que eu quero ainda, porque é o processo, eu acho que isso é bem positivo, né? Sinal que a gente vai revendo algumas coisas e vai amadurecendo nesse processo. Mas eu fiquei bem feliz com o resultado. E uma coisa interessante que eu já ia esquecendo é que isso foi a partir de 2017. Se eu não me engano, em 2016, eu recebi um convite. Na época, eu já estava trabalhando com atletas e eu trabalhava na equipe do professor Valdemar Guimarães, que é referência na área da musculação. Alguns odeiam, outros amam, enfim, né? Porque ele é uma figura polêmica. E eu trabalhava na equipe dele como psicóloga esportiva da equipe, e ele já publicou diversos livros. Ele, na época, o meu treinador também, que já tinha publicado, então eles também me davam alguns feedbacks. E o Valdemar me chamou um dia e falou assim, Jamília, eu vou publicar um livro, você aceita escrever um capítulo do livro? É uma forma de você estar divulgando o teu trabalho, você já falou que quer escrever um livro, é uma forma de você estar ensaiando também, eu não teria nenhum lucro financeiro nesse projeto, mas eu falei, com certeza, eu aceito, ainda mais, né, era uma pessoa que eu admirava, tinha um carinho, falei, quero sim. E aí foi legal, foi a minha primeira experiência, né, no livro, porque eu lembro que eu sentei para escrever o capítulo, e a minha visão era assim, tá, eu não vou escrever para psicólogos, né, provavelmente é o público que faz musculação, que pode ser psicólogos também, mas que é um público, enfim, né, tem outra finalidade.
E aí eu fui escrevendo pensando nas pessoas que iam ler e cuidando para não usar muitos termos técnicos, enfim. E aí eu levei para ele, né? Mandei, enviei para ele e um dia ele me chamou. E ele não sei se vocês o conhecem, mas ele é um pouco ríspido às vezes nas palavras. E ele me chamou um dia na sala, ele falou assim: preciso conversar com você. E pela expressão eu já falei: caramba, né? O que que vem? E aí ele disse assim: você está achando que você está escrevendo um artigo acadêmico? Eu falei: como assim, Valdemar? Eu tomei todo o cuidado justamente para não ficar com uma cara de artigo acadêmico. Ele falou: mas tá, tem muito, talvez seja um vício teu, você nunca escreveu um livro e eu não quero. Então ele disse assim: eu vou te dar uma dica. Claro que ele me deu uma lavada, né, gente, que eu nem lembro, mas foi a lavada. Ele falou assim: você vai reescrever esse capítulo da seguinte maneira: imagina que você está conversando com o leitor. É desse jeito que eu quero que você escreva. O quanto mais simples, como se fosse uma conversa. E isso foi uma dica de ouro para mim, porque eu sentei na frente do capítulo que eu tinha escrito, e aí eu comecei a reler dessa forma, e realmente eu percebi que algumas coisas estavam com cara de artigo científico. E aí eu fui mudando para ser uma conversa. E foi essa lição, digamos, que eu procurei aplicar no meu livro. Falei assim, tem que ser uma conversa com o leitor, né? Eu acho que o livro tem muito, o livro, que não seja um livro técnico, ele tem muito essa finalidade também. E aí foi isso, né? Aí chegamos na parte que, ok, o livro ficou pronto, tá aqui, e agora, né? E agora, para onde eu vou? Aí lógico que eu recorri ao Valdemar, por ter experiência com livros, ao Paulo, que era o meu treinador. Deixa eu fechar o WhatsApp aqui, gente, senão fica fazendo barulho. Só um pouquinho. E aí eles me deram algumas dicas, todas as publicações deles haviam sido não por editoras, né? Eles tinham feito de forma independente. E aí eles meio que me deram assim o caminho. Eu falei, tá, mas aí é tudo comigo. Aí a questão de venda de livro, distribuição, né? Como que eu vou fazer isso tudo cai, é minha responsabilidade. Nesse primeiro momento, eu não estava. A minha visão era a seguinte: eu não estou visando tanto lucro financeiro. Eu quero que as pessoas conheçam o meu trabalho. Então, se eu encontrar uma editora bacana que faça uma distribuição do meu livro, e eu vou conseguir isso, mesmo que financeiramente retorne muito pouco para mim. E aí eu fui atrás de editoras. Só que lógico, né, que editoras grandes é bem mais complicado. Então eu lembro que eu arrisquei em algumas, mandei e-mail, mas o que eu recebi foi uma resposta automática. Daí eu lembro da Saraiva, teve mais algumas lá que eu entrei, e que elas eu recebi o e-mail automático dizendo assim: no momento não estamos selecionando livros. Ok. Aí eu comecei a pegar contato de pessoas que eu conheci que já tinham feito publicações de livros, e peguei algumas indicações de editoras e fui atrás. E aí o que eu encontrei, que eram editoras menores, me frustrou, porque eles tinham um valor bastante alto para revisão, diagramação, tudo, né? Eles entregavam o livro pronto, mas eles não se responsabilizavam pela distribuição e venda. Aí eu falei, tá, mas aí não me adianta, porque é justamente o que eu quero da editora, é a distribuição e a venda. E agora? Aí eu falei, então eu vou fazer um orçamento de forma independente para ver, né, o que eu vou conseguir. Para vocês terem uma ideia, eu não lembro exatos valores, mas teve editoras que me passaram um orçamento de quase 15 mil reais. De forma independente, saiu, enfim, muito menos do que isso. Só que aí você tem todo o trabalho. Então, eu fui atrás daí de pessoas para fazer a revisão. Depois da revisão, eu achei até uma agência de São Paulo que fez a diagramação para mim, que eu gostei muito do trabalho dele, muito mesmo. E foi muito bacana, deu certo, fechou, ele me auxiliou em muita coisa. Aí a gente fez toda a parte da diagramação, foi para a gráfica, eu já tinha o contato da gráfica em Jaraguá do Sul, fiz o orçamento com eles, né? E aí eu já tinha feito uma preparação financeira também para isso. E aí fiz a impressão dos livros. E é muito legal, né? Porque você sente, parece que é um filho que está nascendo. É um filho, né? E aí eu procurei fiz, né, a festa de lançamento e tal. E aí eu esbarrei no outro problema, que era justamente o que eu queria das editoras, né? E agora? Distribuição e venda. Aí, até o momento, o livro é comprado diretamente comigo. Eu não fiz a distribuição.
né? Na verdade, eu fiz em alguns pontos aqui do município, algumas clínicas, não foram livrarias, e ainda estou namorando colocar na Amazon, né? Que é uma possibilidade. Eu tenho o livro na versão digital também, o livro físico e a versão digital. Mas aí, a princípio, eu fui pensando, a minha intenção foi, ok, então é comigo, eu vou ter que trabalhar muito em cima do marketing, né? E como eu tenho esses outros projetos digitais, eu vou meio que colar com esses outros projetos. Então, é uma forma de estar divulgando o livro. O digital, eu acho que é uma ótima alternativa, só que eu hospedei ele na Hotmart, e o inconveniente da Hotmart é que eles não têm uma proteção. Tem uma proteção de senha, mas que não, na verdade, não impede que a pessoa baixe o arquivo e ela consegue compartilhar à vontade. E aí tem os dois caminhos, lógico, vai esbarrar na questão financeira, as pessoas estão compartilhando o teu livro gratuitamente, você não está recebendo nada por isso, porém as pessoas estão conhecendo o meu trabalho, né? Então foi algo que eu disse, se esse foi sempre o meu objetivo, então eu não posso me deixar também esbarrar por isso. Vai ter pessoas que ainda vão preferir o livro físico, e aí elas vão estar, de repente, entrando em contato, né, fazendo a compra. Então, no momento, está assim. Esse ano, eu tenho alguns projetos para serem lançados, que é mais nessa área da reeducação alimentar, do emagrecimento. Então, eu já estou vinculando, né? Eu vou agora, provavelmente no mês que vem, eu vou estar fazendo um lançamento, e aí o livro vai estar acoplado a isso. Então, assim, só resumindo, vou, né, deixar que vocês façam perguntas, mas essa foi a trajetória do meu livro Dieta Mental. Bem bacana. É interessante perceber que o livro é parte do caminho, mas existem outras N questões ali que você utiliza na questão do empreendedorismo, que é fantástico. A questão de grupos, a questão de desafios. Isso, qual é o resultado disso para a sua clínica, por exemplo, para os seus clientes, para o seu aumento? Como isso... O livro, então, foi uma consequência disso, né? A gente já chegou a esse ponto. Então, parte da grande função disso são os grupos. Como eles movimentam parte desse do teu dia a dia, do teu consultório? Há um retorno sobre isso, por exemplo, nesses grupos? Sim, na verdade, assim, os grupos, eles acontecem esporadicamente, né? Eu não faço ainda de forma recorrente. Até porque, assim, embora as pessoas pensem, muitas vezes a gente pensa assim, é um grupo do WhatsApp, ele dá bastante trabalho, né? Não dá para abrir um grupo do WhatsApp e deixar o pessoal ali. Na verdade, é algo que te demanda praticamente o dia todo, porque as pessoas estão sempre conversando, às vezes acontecem conflitos, né? E você tem que estar mediando isso, uma pessoa que falou algo, outra não concordou. Então, à medida que foi acontecendo, eu também fui buscando alternativas, né, para toda essa questão. Então, colocar horários para o grupo abrir para comentários, fechar para comentários, ter um outro só para conteúdo. Então, eu fui organizando dessa maneira. Mas ele realmente dá muito trabalho. Só que para a questão profissional é muito interessante. É uma coisa que eu particularmente gosto muito. A parte do empreendedorismo digital, ele sempre me conquistou muito, tanto que eu entrei meio nisso assim por acaso, porque eu sempre gostei do meio digital, desde a época de Fotolog, blogs e tudo que saía de redes sociais, eu estava lá participando. Então, quando eu comecei a encarar as redes sociais de uma forma mais profissional, a gente percebe que, assim, dá trabalho. Você fica ali, não é, tem que ficar postando no Instagram, não, é um planejamento do que você vai postar, é o tempo inteiro avaliando se está engajando, se não está, qual é a estratégia que vai usar, questão de anúncios, enfim. Então, assim, é algo trabalhoso, mas é algo que particularmente me dá muito prazer. E dá um retorno para a clínica também. Eu acho que é interessante isso, porque eu vejo por mim, eu vejo por vários colegas, às vezes a gente fica muito centrado em construir conteúdo para o Instagram, postar, e daí volta e meia acontece, mas não é ativo, né? E não encanta às vezes. Quando a gente tem um grupo direcionado desse, a gente tem pessoas ali, né, que são clientes já em potencial, já são pessoas que querem parte do teu conteúdo, que estão ali querendo consumir.
ok? Aí vai da questão de como a gente vai conseguir oferecer e se elas vão querer pagar o suficiente, né, para estar consumindo realmente o produto. Mas isso realmente é um passo muito além do que a gente fica, muitas vezes, produzindo conteúdo simples ou frase de efeito, que, a meu ver, a gente não trabalha para a gente daí, a gente trabalha pro Instagram, a gente trabalha para a máquina deles continuar sendo movimentada, que em partes é isso que se discute hoje, né? O quanto que a gente está fazendo propaganda ou o quanto que a gente está se dedicando a que aquele império, a que aquela ferramenta fique mais forte ou não. Então, eu vejo muita vantagem nisso, né? Eu vejo assim, ó, o Instagram ou qualquer rede social é um shopping, né? Principalmente o Instagram, porque o Instagram tem uma dinâmica diferente do YouTube, por exemplo. O YouTube você vai procurar algo específico, você entra no YouTube e coloca lá o que você quer, né? O Instagram, as pessoas ficam rodando o dedo lá e vão Loop ficar infinito. vendo. Então, assim, tem que ser atraente a ponto da pessoa chegar, parar, e aí você tem estratégias para fazer elas entrarem na tua loja, né? Então, vem para cá, que agora eu vou te levar para um outro lugar, e aí trabalhar toda essa questão para, de repente, vir a questão de se tornar cliente. Mas tudo isso é um processo e não é um caminho tão fácil como vendem por aí, né? Sim, sim, sim. E qual seria a dica que você daria, assim, principal para quem quer começar a produzir um livro? Olha, primeiro de tudo tem que ter o desejo, né? Segundo, você saber o tema, sobre o que você quer, né? Provavelmente o nicho que você trabalha, ou o que especificamente você vai falar. E aí é uma questão de organização, né? De sentar como que eu vou escrever. Funciona para mim, e funcionou, é fazer sempre um esqueleto, né? Então eu consigo visualizar o que eu vou fazer. Então, qual é o primeiro capítulo, qual o segundo? Isso, claro que é flexível, depois a gente pode estar modificando, mas você consegue visualizar essa estrutura. Eu funciono muito assim. E aí eu vou separando, né? Então, essa semana eu vou me dedicar a isso aqui. É esse capítulo aqui dentro do capítulo 1, o tema tal. Então, eu fico me dedicando a isso. E aí eu ia buscar literatura, ia atrás para poder compor. Acho que, para mim, né, e acredito que para muitas pessoas, a organização é o início. O desejo, né, ter claro sobre o que você quer escrever e aí começar a organizar e fazer. E qual foi o maior desafio que você enfrentou? O desafio com relação ao livro, eu acho que primeiro foi a parte ali porque aí foi uma questão mais pessoal também. Foi a parte ali quando eu tive que me afastar, o negócio estava girando, estava funcionando, e eu entrei naquele processo meio de burnout, e eu tive que meio que dar uma pausa, até para voltar com mais, né, com mais clareza, enfim. Ali eu perdi o embalo. Então, quando eu voltei, sabe você para na frente do computador e diz, tá, e agora? E aí eu ficava pensando como que eu vou retomar. Então eu falei, bom, eu vou começar a ler. Vou começar a ler, até porque eu já vou fazendo algumas modificações, e a partir daí eu fui engatando de novo, e aí eu consegui pegar o ritmo. E o segundo desafio foi essa parte das editoras mesmo, foi a parte de buscar pessoal para revisão, inclusive, assim, algo que a gente busca, e eu até ficava pensando, a diagramação até eu não sofri tanto problema, mas fiquei triste que, né, se ele fizesse revisão e diagramação, eu já mandava tudo para ele. Mas eu fui procurar uma outra pessoa para fazer revisão, hoje eu já encontrei alguns errinhos, então, né, gera uma certa frustração, diz, puxa vida, dá vontade de mandar para a gráfica de novo, né? Corrige. E na época, claro, eu li, né? Ele revisou, depois eu ainda peguei, olhei de novo, a gente encontra mais algumas coisas, volta para a revisão, enfim. Então, essa parte mais burocrática, eu acho que é a mais chatinha, assim, é desafiador, mas nada que atrapalhe, né, o processo. Mas isso acontece, eu acho que essa questão de diagramação e de pequenos erros, eu já peguei erros de grandes editoras do Brasil, vários livros assim, e depois mandei, olha, página tal, linha tal, verifique porque esse dado está errado. E daí, não foi de um ou dois autores, e são autores que são chamados para escrever, são best-sellers nacionais, assim,
E tem essa questão, assim, já recebi um dicionário de psicologia com páginas em brancos no meio, assim. E daí você vê que é muito de sorte também, mas acontece. Eu acho que é inerente, eu acho que essa questão também da primeira edição, né? Essa segunda edição vai sair? Então, é algo que, assim, ó, esse ano, depois que eu publiquei ele, eu falei, ok, né, o livro está ali, vamos seguir. Eu fui trabalhando, agora eu tenho que trabalhar no marketing dele, é uma coisa que até eu tenho que fazer girar mais agora com esse lançamento, acredito que vai. E aí eu não tinha pensado sobre isso, mas o mês passado teve um conhecido meu, que ele não é da área da psicologia, mas ele é um leitor, assim, que você já imaginar, ele já leu, né? E ele é extremamente crítico. E ele comprou um livro meu e falou assim, posso fazer uma crítica depois que eu ler? Ele disse, você sabe que o meu olhar é bastante crítico. Eu falei, tá, Eita, nós. pode mandar, com certeza. E aí ele começou a fazer algumas pontuações, né? Foi bem bacana, ele me deu um feedback, até fiquei bem feliz que foi um feedback positivo, mas ele colocou algumas coisas assim, ó, por que que você não, esse assunto aqui, ó, poderia ser expandido, você poderia aprofundar um pouquinho nisso, e aí começou a me surgir a ideia, daí, né, além da parte de corrigir os pequenos errinhos, me surgiu essa ideia, tipo, é verdade, ó, eu poderia fazer isso, então começou a surgir o desejo de estar mexendo nisso de novo. Mas não é uma coisa para esse ano, né? Quem sabe agora para 2021, até porque esse ano está bem, né? Conciliar trabalho com filhos dentro de casa está desafiador. E é interessante também, né? Porque se a gente imaginar, por exemplo, dentro do que eu tenho visto, assim, a quantidade de livros que foram lançados de psicologia, comparado ao que eu vi no ano passado ser lançado, esse ano foi mínimo, assim, foi tá todo mundo segurando, parece, não querendo lançar, e daí imagina assim, né, poxa, deveria ser o contrário, tá todo mundo em casa, sem fazer nada, esperando o livro novo para poder ler, e a galera ali segurando, ou não conseguindo fazer parte disso, ou com medo de distribuição, ou as gráficas não estão conseguindo imprimir. Então, sei lá, só pensar em psicologia positiva, por exemplo, sem brincadeira, frouxo, no ano passado foram lançados 20 livros, e olha, nesse ano 5 e muito bem contados, assim, nada de grande, nenhuma tradução grande para o Brasil. Agora saiu no final do ano uma tradução do Mihai, do livro Flow, então algo que é só uma tradução, então apesar de ser uma reedição, né, contextualizada tudo mais, mas poderia ter muito mais em relação a isso. Também eu fiquei interessado também na questão da psicologia do esporte. Acho que isso, para mim, eu tive essa disciplina na faculdade, mas foi algo pequenininho, assim, né? Uma amostra grátis, né? Uhum. E eu acho que isso, para a maioria dos meus colegas também, deve ser algo que no mínimo, cause curiosidade, assim. Como trabalha, como se desenvolve parte da psicologia do esporte hoje no Brasil? Então, Carlos, o que que eu sinto, né? Eu acho que melhorou a consciência, tá melhorando, tá encaminhando. É lógico que ainda a gente vê um certo descaso, principalmente se a gente pegar futebol, pegar times grandes, ainda tem um certo descaso. O pessoal ainda confunde muito a questão da psicologia como sendo assim, se o atleta precisa de um psicólogo, ele está com problemas. Ele não está buscando psicólogo para melhorar rendimento. Aí ele vai buscar o coach esportivo, né? Então tem ainda isso acontece, tá? Mas eu vejo que aos poucos a gente está conquistando, a gente está conseguindo, né? Porque eu já recebi atletas que vieram me procurar justamente com o discurso eu tenho competições importantes, né? Inclusive, em 2016, eu auxiliei na preparação esportiva de 2 atletas paralímpicos para as Paralimpíadas.
e foi algo muito, muito bacana. E na época eles me procuraram, um foi o treinador que me procurou e o outro foi ele mesmo. E ele disse assim, Jamile, só falta um psicólogo na minha equipe. Eu estou com nutricionista, eu estou com, né, os treinadores, fisioterapeuta, eu só falto psicólogo e eu preciso disso porque eu quero melhorar o meu rendimento. Mas acontece muito de vir também os pais com atletas que estão começando a carreira esportiva e que está ficando muito ansioso e que não está conseguindo ter um rendimento satisfatório. Né? Mas eu vejo assim que aos poucos a gente tá conquistando, entende? Parece que os atletas eles estão cada vez mais conscientes que a parte mental é fundamental. Né? E que é muito importante, eu acho muito bacana, como eu trabalho com diversas modalidades esportivas, né? E eu vejo que alguns treinadores eles já estão muito abertos para isso, inclusive eles estudam muito da psicologia esportiva. Esses dias, essa semana até, eu conversei com um treinador novo de uma equipe de tênis, né? Que eu já trabalho, eles são em diversos treinadores. E esse que entrou novo, ele tem uma visão que eu achei muito bacana. Ele conversando comigo, assim, ele falou, Jamile, eu leio muito sobre psicologia do esporte, o atleta precisa entender, e as orientações que ele passa para os atletas é muito bacana. Então, eu vejo como faz diferença, sabe? Ter aquele manejo, porque isso também, às vezes, falta para o treinador. Ele não percebe que ele xinga todo mundo. Por quê? Porque alguns atletas respondem bem. Na hora que ele xingou... Com pressão. Né? Aumentar a pressão, né? Sim. E o atleta reage, mas tem outros que não. Tem outros que é bem o contrário. Eles entram num processo ali de que droga, não estou conseguindo, o que está acontecendo? E aí rendimento despenca. Então, essa visão dos treinadores também é importante. Né? Eu me apaixonei muito, embora, Carlos, no digital, como eu já tinha produtos digitais na área do emagrecimento, eu acabo dando um foco maior. Mas, na verdade, por exemplo, na clínica, o meu foco maior é com os atletas. Então, é algo que existe projetos aí para frente, nessa parte do esporte mesmo. Interessante essa questão, né, de pessoas que estão buscando, né, que são pessoas de alto rendimento, que são pessoas que têm um desempenho, muitas vezes, dentro daquela habilidade, muito acima da média, mas que ainda assim o mental, o psicológico, a questão de como ela pensa ainda influencia no resultado final, né? Exatamente. E esse ajuste fino, eu costumo pensar que é mais ou menos como se fosse um carro, um carro com possibilidade de chipagem, assim. Se você destrava algumas peças eletrônicas, algumas programações que eles foram feitas ali, ele pode dar um potencial muito maior, né? Uhum. E isso eu acho que é algo que a gente começa a ver também, eu acho que na psicologia há pouco tempo, com isso também. Porque também, no meu ver, essa é o passo que a psicologia positiva traz, que é o desenvolver parte dessas habilidades, de não ver simplesmente a questão de dois aspectos, essa moeda como dois aspectos. A questão, existe a doença, existe a não doença. Mas não, existe uma outra situação que é, poxa, uma imunidade mental, uma saúde mental muito bem mais elaborada, um esquema mental saudável para que você consiga estabelecer parte dessas atividades. Como é trabalhado isso também? Porque, opa, Marcos, temos uma pergunta. Eu quero fazer um intervalo aqui estratégico, porque agora está batendo a curiosidade. Cadê o livro, Jamile? Bota essa capa na tela que eu quero ver. Pois é, deixa eu compartilhar a tela. Querem saber o livro? Querem saber o preço do livro, porque já tem gente querendo comprar. Então, divulga aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Beleza. Dieta mental, cardápio de 21 dias. Eu cheguei na pressa e não peguei o livro, ficou lá em cima da mesa aqui para mostrar para vocês. Mas aqui, ó, essa é a capa, tá? Ele custa R$37. A versão digital vai ser R$29,90, mas ele ainda não está disponível. Ele já está lá na Hotmart, mas eu não disponibilizei ainda. Tá? O frete para todo o Brasil é R$7. Tá? Porque, tem isso, né, gente? Não sei se todos têm essa informação. Foi uma coisa que eu descobri depois que eu publiquei o livro, que pelo correio, o correio tem o envio módico, que é justamente para envio de livros. Então, você chega lá, sendo um livro, você manda para qualquer parte do Brasil por esse valor.
Aí, claro que tem algumas limitações, você não pode mandar, por exemplo, fazer uma distribuição grande, todos por envio módico, porque daí o correio trava. Mas é uma possibilidade que facilita muito. Porque senão o frete é outra, se esbarra, muitas vezes o frete fica mais caro, dependendo do local, fica mais caro que o livro, né? Mais caro que o livro, já comprei. Livros com fretes mais caros do que a obra. Uhum. Tá. Deixa eu te responder, né? Não, no final tu passa os contatos para acessarem, falarem contigo diretamente, quem quiser encomendar livro também. Legal. Uhum. Tá. Me perdi um pouquinho na tua pergunta, Carlos, o que era sobre a psicologia do esporte ali, seria a parte de trabalho mesmo, a parte... Como você vê essa formatação, porque você trabalha em várias frentes, certamente, com eles. Trabalhando, às vezes, um gap, alguma coisa, por exemplo, uma ansiedade, até mesmo algum tipo de estado emocional alterado, mas você tem que trabalhar também com o inverso disso, com o estado emocional, não sei se exaltado é isso, mas de alta performance, com uma mentalidade de alta performance. Como é isso? Porque vamos imaginar assim, onde é que a gente estudou isso na faculdade? Ok, em disciplina nenhuma. Então, como a gente como é trabalhar com esse aspecto nos atletas, por exemplo? Eu lembro que tempos atrás eu lembro que tempos atrás eu estava fazendo um curso e tal de neurofeedback, um negócio bem distante do que a gente vive, e uma das coisas que me chamou a atenção foi que alguns esportistas de alta performance, o cérebro funciona da mesma maneira que às vezes um cérebro de alguém, por exemplo, com toque, com transtorno, porque a modulação dele, por exemplo, é de uma forma obsessiva, só que voltada para um fim. E ele consegue lidar com aquilo ali. Eu já tive atletas de alto rendimento mesmo, que assim, eles não conseguem relaxar. A rotina é toda estruturada, da quantidade de horas que dorme, a hora que acorda, tudo programado. E ele tinha um perfil tão obsessivo que quando algo saía fora desse esquema, ele entrava em sofrimento. E aí, claro que a gente foi trabalhando isso também. Então, ele criava, daí entra um pouco até parecido mesmo, porque ele achava assim, não, se eu estou numa véspera de competição e eu não consegui fazer tal coisa que estava programado, então, opa, alguma coisa já se perdeu, né? Pode ser que não dê certo lá na frente. Então, criava também todo um pensamento fantasioso em cima disso. Mas, no geral, assim, ó, uma coisa que a gente diferencia uma coisa é a psicologia no esporte, outra coisa é a psicologia do esporte. Então, assim, o psicólogo pode entrar no esporte com a visão clínica e trabalhar justamente com os atletas que estão tendo alguns distúrbios, alguns problemas, né? Ou você pode entrar para trabalhar a psicologia do esporte. Então, a gente vai trabalhar no contexto esportivo. Isso pode ser feito dentro de uma clínica, né? Eu e o atleta, mas pode ser feito em loco também. Então, eu posso ir até o local de treinamento, assistir os treinos, né? E tem essa possibilidade também. Mas dentro da clínica, que é o que eu mais faço, o foco é diferente, tá? Então, por exemplo, assim, ele pode trazer uma situação cotidiana. Por exemplo, briguei com a namorada e semana que vem eu tenho uma competição importante. É óbvio que a gente vai ter que entrar um pouquinho nessa briga com a namorada, né? E até para ele elaborar muito essa questão, porque senão é algo que vai atrapalhar. Entende que o foco é o contexto esportivo. Então, vamos trabalhar isso aqui, né? A gente conversa sobre isso e a gente lança a mão de estratégias, né? O que você vai fazer na hora, se, digamos, até lá não tivesse resolvido completamente, o que você vai fazer lá no momento, né? Porque é um estado de presença. Naquele momento que você está competindo, não adianta ficar pensando na namorada, você resolve isso depois, né? Então, a gente vai trabalhando algumas estratégias mentais para que a pessoa lide com isso também. E aí a gente trabalha ansiedade, medos, entra nesse aspecto, mas o foco é bastante direcionado para o esporte. Podendo fazer uns recortes, lógico, porque assim, até o processo de avaliação, eu sempre brinco, eu tenho que conhecer aquela pessoa, porque antes de atleta é um ser humano. Então, eu tenho que olhar como são coisas, né, que eu procuro avaliar, se a pessoa tem autorresponsabilidade, porque normalmente o que a gente percebe? Um atleta ganha destaque quando ele tem um bom nível de autorresponsabilidade, ele não fica culpando o técnico, a torcida, né? Quando o atleta tem muito essa dinâmica, nunca sou eu, sou os outros,
a carreira esportiva não vai para frente, ele fica patinando. Então, eu vou vendo algumas coisas que são básicas, que é inclusive o que eu trabalho no livro Dieta Mental, né? Essa base, esse como você funciona, qual é a tua psicodinâmica, né? E aí eu vou fazendo esses ajustes lógico, de acordo com a demanda daquele atleta e do que a gente vai percebendo que está atrapalhando o rendimento dele. Mas o foco é o contexto esportivo. Muito legal. Show de bola. Quando você falou isso, me pareceu, me lembrou muito da questão da terapia do esquema, quando você falou desses esquemas mentais, dessas estruturas, tudo. Existe, por exemplo, existe a psicologia do esporte e ela traz, por exemplo, além da comportamental, que eu acho que acaba se aproximando muito disso, outras teorias para serem trabalhadas nesse meio também? Pode. A pós que eu fiz, ela não fechou muito numa abordagem. Ela trouxe, eles deixavam claro que tinha uma abordagem mais, né, cognitiva, comportamental, mas que não se limitava a isso, dependia muito o profissional pode colocar a sua visão. É lógico que como a gente trabalha com coisas muito pontuais, né, se a gente trabalhar a questão do comportamento, do que a pessoa pensa naquele momento, então você vê que traz um resultado imediato, a pessoa consegue administrar melhor. Então, eu particularmente gosto bastante. Gosto, inclusive, que até eu estou estudando atualmente, as terapias novas, agora contextuais, me fugiu o nome, que é me fugiu o nome agora, daqui a pouco vem, tá? Que... MDR, o Blind Spot, não? Ou a terapia do esquema? Não, ela tá ali em paralelo com a do esquema, mas é... Gente do A céu. compaixão. Oi? Terapia focada na compaixão. Quase. A dialética. Oi? Da aceitação. Aceitação e compromisso. Tá? Compromisso. Aceitação e compromisso. E assim, eu achei muito bacana, né? Eu fiz esses dias um curso, conheci e achei uma estrutura muito legal, até porque trabalha com algo que eu acredito muito, porque a pessoa vai estabelecendo padrões, né? E a gente tem alguns padrões que a gente entra de maneira automática nele. Então, quando você traz para a consciência, a pessoa consegue perceber, e aí a terapia da aceitação e compromisso, ela trabalha com muitas metáforas, eu sou apaixonada por metáforas, analogias, e aí eu acho que funciona muito, porque você joga muitas vezes analogia e na hora a pessoa lembra daquilo, então consegue fazer uma forma de administrar o mental e o emocional bem bacana, então foi algo que eu gostei bastante. E que eu acho que é um caminho que a psicologia tem que seguir, porque, assim, querendo ou não, o que a gente está vendo, né? Principalmente nas redes sociais, um monte de guru mental, sem formação em psicologia, que tem alguns que fazem ótimos trabalhos, né? Inclusive fazem uns trabalhos legais com base na PNL, no coach, mas aí a gente fica assistindo muitas vezes isso e fica dizendo assim, tá, a gente estudou 5 anos, e será que esse pessoal tem estrutura se uma pessoa surta na frente deles para dar conta disso? Porque eu lembro quando eu fui fazer a formação em coach, que eu acho que o coach foi muito deturpado, mas ele é uma metodologia maravilhosa, né? Foi deturpado justamente porque virou, parece, palco motivacional, enfim. Mas quando eu fui fazer a formação, eu fui fazer com uma amiga que é formada em administração, e a gente fez a formação e um dia ela falou para mim, ela disse, Jamile, eu vou focar na parte da empresarial, porque eu não me sinto preparada para entrar num consultório e trabalhar com a vida de alguém, porque se essa pessoa desaba na minha frente, eu vou fazer o quê? Eu vou chorar junto? Né? Então, assim, essa base, às vezes eu fico questionando, né? Será que todas essas terapias o pessoal está preparado? Lógico que, assim, eu sou muito aberta com relação a isso, eu acho que não leva a nada a gente ficar julgando ou criticando, eu acho que a gente tem que buscar o nosso posicionamento também enquanto psicólogos, né? E o que a gente pode fazer? A gente também é habilitado para trabalhar com essas questões, com a parte do esporte, não é só trabalhar, no caso aí da psicologia do esporte, não é trabalhar o atleta que está lá com problemas, é fazer o atleta melhorar cada vez mais. Esse espaço também é nosso. Então, eu acho que a gente tem que buscar isso, ao invés de ficar batendo de frente aí com outras teorias. Eu concordo com você e eu acho que esse é um limitante que a gente vive nesse momento. Como você falou, as pessoas estão se apoderando da
da psicologia. E isso vai se tornar cada vez mais comum. Então, o único nicho realmente que é nosso é a clínica, e a única atividade dentro, e ainda nem a clínica é exclusiva da nossa profissão, outras profissões podem também atuar na clínica, a questão da psiquiatria, a questão da filosofia clínica, a questão de um terapeuta, se eu não me engano, até ocupacional, pode fazer parte de um processo disso, um pouquinho diferenciado, mas pode. A única coisa que é exclusiva nossa, e daí a gente vai, por exemplo, posso jogar uma enquete aqui com os nossos colegas, quantos de vocês fazem uso de testes psicológicos dentro dos atendimentos regulares ou escalas psicológicas, que daí já são abertas, mas assim, quantos começam parte de um processo de terapia passando um teste psicológico? Olha, me preenche isso aqui primeiro para que eu possa entender. Pessoal, responde aí para mim. Vamos fazer essa pergunta, quantas pessoas... Só bota a mãozinha para cima ou para baixo. Quem é que começa fazendo isso? Ou quem é que faz dentro de um processo? Algum tipo de teste. Qualquer teste. Eu também. No botão Reactions. Clica lá no botão Reactions, tem as mãozinhas. Ou liga a câmera. Tem um monte de pessoas falando sobre essa questão demonstrando que fazem. Então, eu vejo assim, esse é um primeiro ponto. A gente defender o que é nosso e, ao mesmo tempo, valorizar isso. Fazer com que isso possa ser utilizado de forma exclusiva. Isso é algo que a gente tem que realmente defender. Agora, as outras questões, os outros posicionamentos, por exemplo, a questão do posicionamento do coach, sim, a gente tem que rechaçar qualquer tipo de perigo, qualquer tipo de situação, né? Anormal, mas vai acontecer cada vez mais. Essa interação não é mais exclusiva nossa. E a gente tem que imaginar que o futuro ainda vai ser maior isso. A pessoa vai começar na engenharia, depois ela vai fazer uma pós em gestão e depois vai fazer um mestrado ou um doutorado em psico. Essa interação entre caminhos, entre vários nichos de conhecimento é um fator da nossa realidade, aonde a gente precisa fazer isso. Por quê? Porque parte do conhecimento montado, ele já foi montado dentro das teorias, já foi montado dentro... O que falta são as interações. Por exemplo, de um engenheiro conseguindo entender parte de uma robótica, entendendo o que é um gerenciamento e depois fazendo uma profissão do futuro, por exemplo, que é a questão de analista de comportamento robótico. É uma profissão que acha o que vai acontecer é o psicólogo de robô. Não quer dizer que ele vai lá dar conselho ou ele vai entender as neuroses da máquina, mas ele vai adaptar parte do pensamento, da estrutura lógica para que ela possa se adaptar a gente. Né? 2 vezes deu erro grande quando eles deixaram as máquinas simplesmente pensar sozinhos. O negócio começou a tomar um caminho complicado. Isso não é brincadeira, isso não é teoria da Matrix nem do Exterminator ali. Dois experimentos, eles tiveram que literalmente desligar o computador, porque ele começou a pensar de uma forma que os engenheiros já não estavam entendendo. E eu acho que nessa questão... Continua, por gentileza. Opa, pode falar, te interrompi. Pode falar. E eu acho que nessa questão é importante a gente observar. Sim, se o psicólogo não se posiciona, ele não tem o direito de criticar o trabalho alheio. Se ele não coloca, por exemplo, a cara a tapa para falar sobre alguma coisa, ou se ele não se expõe, isso acaba, de alguma forma, colocando ele num ponto onde ele não consegue sustentar simplesmente pela lei. Você não tem o direito de falar sobre isso, isso não te pertence. Tudo bem, então gera um conteúdo melhor sobre isso. Alguns momentos isso acontece muito, muito bonito quando acontece, mas são raros os casos. Por exemplo, eu sigo vários psicólogos em várias redes, mas eu vi poucos psicólogos se posicionando nesse último ano. Nessa pandemia mesmo, o pessoal ficou calado. E daí eu não sei se eles estão escrevendo isso, daqui a pouco vai sair um monte de livros sobre o assunto, ou se eles estão chocados com o negócio. Mas todo mundo falou sobre pandemia.
E isso eu acho que é interessante a gente imaginar, né? A gente reclama muitas vezes desse espaço que é tomado, mas esse espaço não é tomado. Uhum. Ele não é nosso. Esse espaço é um espaço de resposta que a sociedade precisa. Quando a gente não vai atrás, alguém vai fazer. Alguém vai pegar a parte desse cliente, alguém vai entender essa queixa, essa dor e vai dar uma resposta. Uhum. E eu vejo muito assim, Carlos, o fato de estar um monte de gente falando da importância do trabalho mental, na verdade, vai fazendo com que as pessoas vão despertando para isso também. Então, são mais pessoas. O profissional que for bom, ele se mantém, né? Ele se sustenta. Então, eu sei o que eu estou fazendo. Parte desse, se está ali meio que falando aleatório e não tem essa estrutura, não tem como dar esse suporte, as pessoas vão acabar fazendo esse processo de seleção, né? Então, acho que é algo que não precisa, não tem por que a gente se assustar, mas é como você falou, é se posicionar. E até assim, você trouxe uma questão ali de robô e de máquinas, e me vem outra situação, né? Nós temos tecnologias a nosso favor também, e a gente muitas vezes nem conhece todas. Nem Né? utiliza. Na época que eu que eu fiz a especialização em psicologia do esporte, eu fui para São Paulo fazer um curso que eu lembro que eu vi o folder, e é um pessoal que trabalha com a psicologia do esporte lá em São Paulo, e eles estavam fazendo um curso, era um final de semana, para trabalhar com biofeedback e neurofeedback. E aí eu nem sabia do que se tratava direito. Eu falei assim, que isso, olha que legal, tá? Me inscrevi e fui, né? Aí, e foi muito bacana. E assim, hoje, porque o meu professor, ele é muito envolvido com isso, ele gosta, acho que ele tem uma formação também em engenharia, mas ele é formado em psicologia, então ele é muito, óculos de realidade virtual para trabalhar com fobias, e muitas coisas que se tornam muito atraente, né? E que muitas vezes a gente não procura, a gente não vai atrás desses recursos. Olha só, a Beatriz tem uma colocação bem interessante aqui. Quase descreveu minha situação. Formado em engenharia, comecei pós em gestão de pessoas, onde só havia 2 psicólogos, mas descobri que queria mesmo era psicologia clínica. Estudei, pesquisei sozinho, então iniciei a segunda faculdade. O raciocínio da engenharia me ajudou em algumas coisas. No tocante a artigos científicos, é incrível a quantidade de produções elaboradas por enfermeiros sobre assuntos psicológicos. Por quê? Porque nós não nos engajamos e deixamos o espaço livre. Com certeza. Concordo com você, Beatriz. E esse ponto é muito importante. Outros profissionais falam sobre isso e falam muito bem. E, por exemplo, lembro que, por exemplo, a disciplina de psicopatologia foi dado por enfermeiro na faculdade. E ele era um cara excelente naquilo ali. E a gente ficava, às vezes, questionando e tal, o que é que o enfermeiro está dando? Mas ele dominava o negócio. O que a gente falava? Tá bom, só aceitava. Jamile? Oi? Pode falar. Não, e é exatamente isso. E eu vejo assim, ó, talvez essa falta de posicionamento, principalmente agora, né, que as redes sociais estão aí, a gente fica muito preso, muitas vezes, com medo do até onde eu posso ir, até onde eu posso me expor, até onde eu posso tomar esse espaço sem ter sem ser repreendido, porque de repente, né, acho que a ética tem que ser mantida, sem dúvida nenhuma, a gente tem que cuidar do sigilo, mas o que começou a acontecer? Essas outras pessoas com outras formações, elas não têm esse medo, porque não existe, não é profissão regulamentada, então, vai lá, dá a cara, fala, e aí começa a ganhar esse espaço. Então, eu acho, a gente não é por isso, tomando cuidado ético, a gente tem que se posicionar, a gente tem que tomar esse espaço que é nosso também, não para concorrer com o outro, mas para mostrar que nós também estamos aqui. Sim. Né? Isso acontece muito com a nutrição, por exemplo, eu tenho muitas parcerias, né, sou apaixonada por nutrição também, e as nutricionistas até então, elas estavam revoltadas, né, os nutricionistas, porque o conselho não permitia que eles prescrevesse dieta online, mas tinha um monte de gente prescrevendo dieta online, o coach, né, às vezes até a blogueira, e eles estavam revoltados, e diziam como que a gente está amarrado, e aí a pandemia veio para desamarrar, né, agora foi permitido, e aí eles conseguiram dizer, realmente, lógico que o ideal é que seja presencial na parte deles, né, pela avaliação física e tal, mas aí meio que desbloqueou, e aí, enfim, a pandemia, ela trouxe alguns benefícios.
brincadeiras à parte, tinha muito psicólogo também amarrado em nome de Freud, sem fazer consulta virtual, atendimento, né? Estava ali assim numa resistência enorme, e agora todo mundo atendendo, todo mundo virtual, bonitinho, né? Como se essa ideia sempre colasse assim. Mas até o início da pandemia era sai para lá que isso não me pertence, isso não é clássico, há um objeto no meio do caminho, não pode haver essa interação. E eu acho que isso é adaptação. Isso é a necessidade, né? Quando a água bate, todo mundo sabe aonde bateu. Então, isso faz com que a gente tenha, eu acho que, saltos na nossa qualidade de desenvolvimento. Isso faz com que a gente possa pensar em situações diferentes, como você falou. Poxa, desde o biofeedback, há outras teorias, há outras técnicas que estão vindo, que colocam parte dessa tecnologia ao nosso favor e que a gente acaba não utilizando ainda ou acaba demorando. E, pasmem, né? Sempre ficava naquele pensamento para mim, a gente não vai ser substituído, mas começam chatbots, né? Robôs, a fazer uma breve terapia, uma breve introdução à terapia, uma breve resposta a situações leves, às vezes de ansiedade, de depressão. Já existem programas que conseguem responder muito bem a isso. Por quê? Porque também não tem psicólogo clínico suficiente, nem aqui, nem no Reino Unido, nem em outro lugar. Então, o que a gente tem que imaginar, por exemplo, em relação a isso, a gente vai se opor, por exemplo, a esse tipo de ferramenta? Não, a gente vai ter que entender que isso vai muitas vezes fazer uma seleção. Olha, os casos mais leves vão para isso e certamente os casos mais complexos vão acabar no psicólogo. Então, o que a gente tem que imaginar? Lutar contra uma situação dessa? Besteira, dá murro em ponta de faca. Agora, se especializar, entender como isso realmente, o que o chatbot não vai conseguir responder, isso vai ser sim o diferencial para a gente. A gente está na era do conhecimento, então se enferrujar nessa questão de conhecimento é algo que pode tornar a gente obsoleto com muita facilidade, com muita rapidez. Uhum. Você me fez lembrar uma situação que eu passei há pouco tempo. Teve um desses atletas que eu acompanho, que é paralímpicos, tem um que é cego, ele é cego de nascença, e a última vez que a gente conversou, que agora os campeonatos acho que não voltaram ainda, a gente não retomou, mas ele me ligou, ele entrou na sessão todo animado, ele, nossa, eu tenho que te mostrar o que eu comprei, porque ele viaja o mundo, né, então ele achou, não me lembro em que país, e ele trouxe, ele me mostrou, é tipo um fone de ouvido, você coloca, sim, e aí ele tem os sensores ali, você vai mexendo. Sim, os dois, sim. Ele vai vibrando para baixar a ansiedade, e aí, paralelo a isso, acho que tem um aplicativo, e ele dizendo, Jamile, tem várias técnicas que você me ensinou. Eu falei, achou o robô aí, ó, ensinando as técnicas, e é o futuro, né? Ele pega 2 canais, 2 lugares do cérebro, mede. E daí, quando você consegue entrar, por exemplo, na situação ideal, ele te avisa, olha, você entrou nisso. Aí ele pode vibrar, ele pode tocar uma música, ele pode aparecer uma imagem. E se você sai daquele estado, daquele tipo de onda, por exemplo, ele dá uma resposta diferente. E o que isso implica? Assim, um estado de angústia representa um tipo de onda, um estado de calma representa um outro tipo, um estado à beira de um ataque epilético vai representar um outro tipo. Dormindo, você projeta um tipo de onda. Então, isso é interessante. A gente começa a ficar obsoleto quando não começa a entender parte dessas questões começam a acontecer um pouquinho mais à frente. Eu passo. Marcos, por gentileza. Jamile, eu vou te chamar para debater um negócio aqui que se relaciona com o tema, a autoria, já que tens um pouquinho mais de autoridade que a maioria aí para falar do assunto, que é o seguinte, vocês já estão debatendo questão de coach, tal, faz, não faz, psicólogo perdendo mercado, tal, se estapeando aí para ter a sua luz, né? Mas eu fiquei pensando o seguinte, esse processo de chegar na escrita do livro, ele provavelmente passa por um ensaio, uma adaptação, um exercício, que são outras escritas, né? Eu vou começar por aí, para abrir, para todo mundo poder te perguntar também, poder expressar opinião, né?
Mas seria isso, como começa ou começou o teu processo de escrita antes de chegar lá no livro, antes de pensar em escrever um livro, o que tu já escreveu? Sem ser o TCC, né? Sem ser isso. Então, Marcos, escrever sempre foi uma paixão para mim. Então, foi algo que, na verdade, assim, ó, desde nova, eu fui uma adolescente muito tímida e muito fechada. Então, a minha forma de me expressar por muito tempo foi através da escrita. Eu lembro que quando eu queria falar com meu pai, por exemplo, que eu morria de que eu queria falar alguma coisa que eu estava mal, que tinha ficado chateada, eu escrevia. E aí ficava fácil. Eu ia lá, deixava a cartinha e saía. Né? E lógico que depois eu fiz terapia há muitos anos, faculdade também, então desbloqueou isso. Ainda bem. Mas sempre foi um meio de comunicação que eu tive muita facilidade. E eu gosto muito de ler, né? E eu acho que para você escrever bem, você tem que ler muito. Isso que vai ser a bagagem. Então, assim, por que eu sempre gostei de redes sociais? Na época que eu tinha um blog, eu ficava escrevendo. E às vezes eu via alguma coisa, um debate, ia lá, escrevia. Não publicava só no meu blog, né? Mas sempre gostei disso. Isso eu ainda faço, por exemplo, o Instagram, eu uso para isso. Muitas vezes vem alguma ideia, eu vou lá, faço o texto. Então, é algo que o ensaio, tirando essa parte acadêmica, né, o mestrado também, tive que escrever a tese de mestrado, mas aí é uma outra escrita. É uma escrita que você tem que tomar certos cuidados, citações, toda a parte acadêmica, que eu acho que fiquei com um pouco do vício quando eu fui escrever o capítulo do professor. Então, é ler muito, e exercitar. E eu acho que a gente exercita nesses momentos, usando muitas vezes as redes sociais, que isso vai ser, digamos, o aquecimento. Hoje tem a facilidade que, para você publicar um e-book, é tranquilo. Na verdade, eu fiz esse ensaio, já ia esquecer. Eu tenho, antes do livro físico, eu tenho um e-book sobre autoestima, tem um e-book sobre 6 passos para mudança de hábito e alcance de metas, que também é só o e-book, e o 10 comportamentos das pessoas que pensam magro, né? Que foram e-books que eu fui escrevendo com a finalidade, na época, de usar como isca digital, quando eu fiz os cursos de marketing digital, mas que foi um aquecimento bem interessante, que hoje eu já mexi neles, eu dei uma encorpada também, então é um ensaio muito interessante, é algo que você não tem grandes custos, você vai montar, você mesmo pode fazer, né, fazer uma arte bonitinha, colocar em PDF, e você pode publicar, isso vai ajudar pessoas, muitas vezes, naquele nicho que você trabalha, né? Então, esse é um ensaio bem interessante. Eu tô te Nós temos uma... não, já vou abrir para a Beatriz também, mas vou fazer um comentário aqui, que é isso que a Jamília apresenta, e tudo isso que vocês estavam debatendo, que é o seguinte: existe um pudor aí, né, dos profissionais da psicologia, que é muitas vezes não se apropriar de uma ação ou atividade por achar que não pertence ali também, como a própria escrita em qualquer nível. Escrever um livro, qualquer profissional pode escrever, um e-book, mais fácil ainda, até seria um primeiro ensaio para o livro, talvez seja a formatação em e-book, em menor conteúdo, quantidade e nicho, né? Só que, olha só, tem um espaço, eu vou sugerir para todo mundo que está assistindo, né, tem um espaço de escrita que nos é convocado e solicitado e a gente ignora, e há anos eu participo desse espaço e recomendo que faça esse movimento, que é de escrever para canais de qualquer tipo que tenham espaço para a psicologia opinar. Aí eu digo, qualquer canal da área de saúde, qualquer canal que tenha ali uma impressão sobre áreas afins relacionadas a temas mentais, necessidade comportamental, abre espaço para psicólogos escrever, tá? E requerem, e até se você escreve bem um artigo de 10 linhas para começar a opinar a respeito, cria-se canais de comunicação para você fazer a sua publicidade e tudo mais. Né? O pessoal tem pudor até para escrever pouco, né? Pensar, pô, escreve lá uma página, oferece para um canal de saúde, um portal, imprima a sua opinião, que é fundamentada na faculdade de formação sua, né? E ver o que acontece, porque as pessoas vão buscar na internet informação fundamentada. Porque se for só achismo, aí realmente vai ser texto de coach, vai ser texto de qualquer um que não tenha a teoria por trás, né? Mas olha só, tu fez um movimento que eu acho que é o mais legal, que é desgourmetização do conteúdo técnico, que o teu personal lá provavelmente puxou a orelha e dizer, tipo, o povão não vai mastigar e deglutir e digerir isso aí. Então, prepare isso aí, tira essa gourmetização toda técnica, né? Porque senão parece que realmente a gente está escrevendo para outros profissionais só, né? Ou só para técnicos do conhecimento. E, na verdade, não. A população que é potencial cliente também vai querer um texto que seja palatável, né? Dá para degustar isso aí. Estar conversando comigo, é uma linguagem no meu nível também. Então, aí é isso que tu falou, eu concordo. Pô, a gente tem que se preparar mentalmente, que é o nosso dicionário mental tem que ser bom. A gente tem que estar bem afiado, né? Bem azeitado, leituras diversas,
Trazer analogias, as metáforas são boas para chamar a atenção também. Mas fala lá, Carlos, o que a Beatriz está colocando ali? Só deixa eu fazer um parênteses rapidinho. Só fazer um parênteses rapidinho que eu lembrei, Marcos. E tudo é treino, né? A escrita é muito isso. Eu lembro que até foi antes de começar a escrever o livro, eu tinha contratado uma pessoa para fazer o CEO do meu site. E aí ele fez uma planilha do Excel. Ele foi pesquisando na internet os temas, né, que eu podia escrever dentro desses nichos. Por dia. E aí, no começo, a gente dá uma travada e vai, e depois estava facinho. Às vezes eu dormia, olhava antes de dormir o tema, né? Tá, daí já meio que deixava a cabeça, deixa ela ficar pensando enquanto eu durmo. Eu já acordava de manhã, às vezes, com algumas ideias, eu já chegava na frente do computador e fazia. É hábito, vai se tornando cada vez mais fácil. Uhum. Sonho lúcido, você estava utilizando aí para conseguir brincar com isso. Fantástico. Olha, vamos lá. Fantástico, Jamile. Só temos que ter cuidado justamente com isso, não sermos comparados a aplicativos e técnicas. Tá certo isso? Aplicadores de técnicas. Que acontece muito com a cognitivo-comportamental. Temos que utilizar a tecnologia e as técnicas a nosso favor, como auxílio, já que não temos como estar presentes com o paciente e nem devemos, na maioria dos casos, 24 horas por dia. Por isso, Beatriz, assim, como que eu estruturo? Por exemplo, vou pegar a parte da... Porque o emagrecimento é um pouco diferente, tá? O emagrecimento eu tento, quando a pessoa me procura para o emagrecimento, eu não vou mexer em alimentação, que não vou invadir aí a área dos nutricionistas, né? Não cabe a mim. Mas eu vou aprofundar nas questões emocionais. Por que a pessoa está descontando na comida? O que está acontecendo? Então, a gente vai aprofundar aí na vida dela. Né? A parte do esporte, que é um pouco diferente, aí tem que tomar esse cuidado mesmo para não virar um aplicador de técnicas. O que eu procuro fazer? Eu deixo o início da sessão, né? A sessão é 1 hora, eu deixo uma parte dela para trabalhar as demandas, o que o atleta me traz, e aí eu vou aprofundando algumas coisas, e no final eu faço o fechamento, que assim, então, de tudo isso que a gente conversou, aí eu trago a questão da técnica, mas para não ser só isso, até porque a técnica, digamos, a gente já fez alguns insights ali, já trabalhou algumas coisas, e aí a técnica é o que ele vai levar para o esporte em si, na quadra, né? Mas, de fato, temos que tomar esse cuidado. Pessoal, vamos deixar, então, aberto para as perguntas finais. Podem enviar elas por escrito ou abrir o... Você atende em qual cidade, Jamile? Eu atendo em Balneário Camboriú, atualmente, e online. E online para o mundo inteiro. Nós temos uma colega de Florianópolis que ela atende só na área dos esportes e só online. São atletas que viajam aí, campeonato mundial e tudo mais, ela faz esse atendimento só virtual. Especializou nisso, inclusive, faz atendimento virtual só de atletas que fazem turnê mundial, participam de campeonatos, ou já vivem no exterior, né, jogadores de todo tipo aí também. Bem, olha como o nicho está bem afuniladinho, né, bem direcionado. A Beatriz está perguntando para você, Jamile, indica algum curso de psicologia do esporte, seu de preferência, de curta duração? Tá, eu fiz, a minha especialização eu fiz online na Faculdade do Rio de Janeiro, Instituto Integrado, mas tem o pessoal que eu tive contato de Curitiba, tá, que eles têm a programação é meio parecida, e antes eles faziam só presencial, na época até eu pensei em fazer, mas foi bem quando eu tinha tido bebê, daí eu não estava querendo ir, né, ter que ir para Curitiba, o online foi mais viável para mim, mas eles fazem um trabalho muito bacana, e agora eles estão fazendo as aulas online, mas ao vivo, né? Não são aulas gravadas. A que eu fiz era assim, tinha aulas gravadas e tinha os encontros ao vivo e as apostilas e tal. Mas tem aquele curso que você me indicou uma vez, Carlos, eu não cheguei a fazer, mas eu achei bem interessante, lembra? Não lembro. Eu vou ver mas se depois eu pego. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar na conversa com você. Normalmente eu guardo sempre. Pode ser que eu tenha também.
Vamos lá. Se tu quiser, Jamile, também podes aproveitar, compartilhar a tua tela para fazer uma propaganda final aí dos teus contatos, tuas coisas ali. Ah, é verdade. Espera aí. Ai, pior que eu não coloquei no slide. Eu vou colocar aqui nos comentários, tá? Eu vou escrever aqui meu site, o Instagram, que é o que eu mais movimento, tá? Que é o @psi Jamile Sec. E eu tenho o canal no YouTube, esse é bem facinho de achar, que é o Pense Forte. Recomendo. Jamile, tu é bem, como é que se diz? Multimídia, né? Que eu tava vendo vídeos teus, pô, tem site, tem texto, tem livro, tem multimídia, lá tem entrevista e bastante coisa, assim, bem eclético, mas é focado nisso que tu tá trabalhando mais, assim, que eu acho legal. Usa a disposição de tecnologia também, isso é bacana. Uhum. Isso, o canal ele é bem diversificado. Na verdade, ele tem assuntos diversos, tanto de emagrecimento quanto esporte e psicologia geral. Pessoal, Achei. Perguntas, opiniões, vamos lá. Quem quiser, liga a câmera também, fica à vontade. Vou começar a chamar pelo nome. Conheço a metade de vocês aqui. Esses dias eu vi um meme que falava das aulas online dos colégios, que estava virando igual o centro espírita. Ficava, fulano, você está aí? Está me ouvindo? Virou ensino médium. É o ensino médium. Fala, Daiane. Bom, gostaria de agradecer a Jamile, né, por compartilhar um pouco da trajetória dela conosco. Eu venho mais ou menos nesse percurso, com esse desejo, né, pensando, estou agora movimentando a questão do Instagram, das redes sociais, né, estamos aí com projetos para fazer um e-book junto com a Isabel, que também é do núcleo, né, a Isabel e a Jennifer. Então, adorei, né, tua colocação, acho que vem bem de encontro com o que a gente está pensando também, mais ou menos também no percurso que a gente pensa em fazer, né, e também com o desejo de, quem sabe, sair um livro, né? Claro, por que não? Mas é muito bom escutar a história de outra pessoa que também vivenciou tudo isso, né? Que é um passo a passo, né? Aos pouquinhos, é lendo, é estudando, e as coisas vão acontecendo no tempo que precisa acontecer, né? E eu brinco assim, ó. Brinco, mas falando sério, né? Dentro do setting terapêutico, nós temos que ter cabeça de psicólogos, né? Então, quando o paciente está na minha frente, eu sou a psicóloga e eu vou pensar como psicóloga. Mas quando eu saio do consultório, a minha cabeça tem que ser de empreendedora. Então, eu fico olhando as oportunidades, eu fico vendo e, ok, dá para fazer aqui, porque senão a gente se limita demais. Né? A gente fica pensando que toda a formação acadêmica é fundamental, mas senão a gente fica muito preso em algumas amarras. Então, é preciso quebrar algumas para dizer assim, eu vou arriscar, eu vou usar, fazer isso aqui para ir abrindo esses caminhos. Então, essa visão empreendedora é muito importante. Sim, e até uma questão que nós estávamos conversando essa semana, que é justamente isso, assim, da questão, o psicólogo é muito amarrado na questão do código de ética, né, já é uma das primeiras matérias da faculdade, então a gente se prende bastante para falar, porque parece que tudo não pode, né? E acabando que a gente, se não se permitir, nos tira de muito assunto que a gente poderia estar opinando, poderia estar colocando a nossa opinião, sim, né? Então, a gente tem que se arriscar, tem que tentar, tem que fazer, tem que errar para aprender, e ir tentando e acertando, né? Acertando e errando, que as coisas vão acontecendo, né? Com certeza. Daiane, para mim essa questão do quanto a gente é amarrado funciona muito como a gente fala para o nosso, muitas vezes para o paciente, por exemplo. Eu falo assim, 80% dos teus medos são irreais. Olha para frente, né? E daí é importante a gente observar isso. Quantas vezes a gente acaba se limitando nessa questão de não se posicionar, de não ir para frente, mas o código de ética não permite, mas o que o CRP vai falar, ou o que os meus colegas vão falar. A gente tem
e isso eu vejo muito, a gente tem um medo, um cagaço de falar para psicólogo gigante, né? Tanto que a gente tem poucos espaços para fazer isso, né? Mas quando tem, sempre são ricos. Então, quebrar parte dessa questão eu acho que é importante. Esses espaços eu acho que criam isso. Depois da faculdade a gente perde parte disso, né? Momentos de falar sobre psicologia, não sendo no meio acadêmico, mas na nossa vida, na vida real, digamos assim, no cotidiano. Então, parte disso a gente vai vendo. É medo, é insegurança, e é vencido, que eu acho que a Jamile falou muito bem sobre isso, é vencido nesse dia a dia, é vencido com hábito, é vencido tornando isso aprendido, né? Com 21 dias para alguns hábitos, com 6 meses para outros, por uma vida inteira para alguns, para a gente exercitar. Então, gostaria de agradecer a Jamile por esse tempo, por esse espaço. Obrigado, realmente. A gente conseguiu dar conta, era para ter mais um entrevistado, mas a gente conseguiu dar conta desse espaço total. Peço um pouquinho de consideração a todo o grupo, porque o tema às vezes deu uma variadinha, mas a gente teve que dobrar o caldo dessa sopa para conseguir fazer a gente conseguir render esse espaço todo. Então, fica muito obrigado. Marcos? Segura aí, calma, tem mais uns minutinhos. Janaína, queria cortar. Tem mais? Tem. Fala, Janaína. Eu queria fazer um parênteses só, rapidinho, falando disso, que eu senti, né, por trabalhar muito com redes sociais, e eu comecei por exemplo, eu acho que a gente mergulhar em outras áreas também é muito importante, né? Uma coisa que eu fui buscar muito e que eu ainda estudo é muito marketing digital, branding, enfim, e eu fico mergulhando nisso, que são profissionais muitas vezes que vêm com outra visão, com outro posicionamento. E aí, por exemplo, né, vou dar o exemplo do Instagram. O Instagram, o que está no feed, ok, você faz ali o conteúdo, tem um pouco de estilo de vida e tal, mas, por exemplo, o Stories, né? O Stories, o pessoal bate muito na tecla, mostra bastidor, mostra quem você é, isso conecta, pessoas se conectam com pessoas, aí vem a parte do marketing, e aí a gente cai na parte da psicologia. Tá, mas espera aí, porque antes tinha toda uma idealização. Você vai no consultório consultar, daí, né, você não sabe nada da vida do profissional que está te atendendo, você idealiza muitas vezes a visão daquele profissional, e aí você vai ali agora, você entra nos stories e você vê a pessoa dentro de casa, brincando com a filha, enfim. E no começo isso me incomodava, assim, porque justamente a gente parece que vai quebrar essa idealização, ou vai mostrar, de repente, um humano mesmo, né? Lógico que a gente não mostra tudo também, quando você trabalha com isso, você sabe o que você está mostrando, para quê? E aí, quando eu entendi que, assim, tá, eu tenho que me prender na questão da funcionalidade, isso aqui é funcional para as pessoas que vão assistir os meus stories? Serve para alguma coisa? Por que eu estou falando isso? Né? Então, começa a te dar um direcionamento melhor, e aí você entende que não é um mostrar por mostrar e ficar se expondo, mas é também pensar na parte terapêutica que vai ajudar outra pessoa, às vezes de você estar mostrando também o teu cotidiano, né? Então, acho que isso também ajuda um pouco, pelo menos me ajudou. Vai, Janaína. Bom, eu queria agradecer também pela troca, eu acho que é super interessante ter esse olhar mais empreendedor, né? Isso é algo que a gente não tem na faculdade, e eu tive, acho que, um professor que comentou sobre isso, e era aquele que era apedrejado, assim, né? Nossa, olha que absurdo que ele fala. Então, a gente tem que sair da faculdade e sair patinando e descobrindo como é que se faz. Hoje eu percebo que, assim, venho tentando me posicionar nas redes sociais, venci muitos medos, assim, e estou feliz. Sei que eu tenho que evoluir ainda, mas estou feliz. Mas eu percebo, assim, que parte do que me prendeu muito foi algo que foi exposto aqui também, em relação ao medo, mais o medo da represália dos colegas do que de qualquer outra pessoa, um possível cliente, né? Assim, medo de ser criticada. Nossa, olha como ela está fazendo isso, não deveria ser feito, né? Outro dia eu ouvi um comentário que não foi diretamente a mim, mas chegou a mim, assim,
de um profissional que fez o seguinte comentário, que o Reels, né, lá do Instagram, é uma coisa que não pega bem a gente fazer. O psicólogo não devia fazer. E assim, a gente entra no Instagram, tem muito psicólogo, tem muito médico, tem muitos profissionais de diversas áreas fazendo. E os próprios profissionais de marketing falam, né, o quanto que essa ferramenta é uma ferramenta nova, pode ajudar no nosso alcance, no engajamento e tudo. Então, eu pensei assim, tudo bem, não quer fazer, né? Deixa que eu faça, tudo certo, né? Críticas sempre vão vir, né? Eu lembro quando eu comecei a gravar meus vídeos que eu escutava comentários, ou então as pessoas chegavam e diziam, ai, o que você está fazendo? Gravando vídeos, ué. E assim vem, e principalmente, acho que é muito, como você falou, de colegas de trabalho. E aí, o que eu procuro, como eu lido com isso, eu procuro pensar assim, ó, primeiro, a crítica, não dá para... A história da crítica construtiva tem que ser de alguém que já construiu alguma coisa, né? Se, tá criticando, mas não tá fazendo nada, então, peraí, deixa que eu sei o que eu tô fazendo. Mas, vem, isso, quando a gente se expõe, a gente está sujeito a isso, mas eu acho que a gente tem que estar muito firme no nosso propósito, né, e seguir. Se, ok, eu sei que eu estou sendo ética, sei o que eu estou fazendo, sei onde eu quero chegar, então não é a crítica que vai abalar um pouquinho, mas a gente segue. Tem 2 comentários aqui, eu vou aproveitar para a gente poder fechar com isso, tá? A Isabel comentou, gostei da escala de valor da Jamile, vários serviços e fonte de renda. Vou converter isso numa pergunta. Jamile, o que faz para ganhar dinheiro? O que dá dinheiro que tu vende aí? Vende livro? O que mais? Então, eu tenho... Bom, eu ainda sou funcionária pública também, né? Então, eu ainda porque a minha meta é sair, mas eu tenho serviço público, tenho aí o consultório, né? E aí o livro, os cursos online, que daí tem vários, né? Eles vão a famosa esteira. Então, tem os cursos mais em conta, que são os desafios, tem os cursos que são um pouquinho mais caros, que é os cursos 100% online, aí tem as mentorias. As mentorias aí já tem um valor maior, que aí também é diferente de uma terapia, não é uma terapia, né? A mentoria tem outra função. Basicamente é isso. Olha só nessa pegada já são 5 tipos de serviços que tu oferece, que a maioria nem sequer cogitou como possibilidade também de incluir no seu pacote, né? É como se não pudesse também oferecer esses serviços ali, porque não aprendeu a fazer. Na verdade, a gente espera que a faculdade ensine tudo, mas não está na faculdade previsto, né? Ensinar a vender essas coisas. Eu quero dar uma palestra e ganhar dinheiro com isso. Ninguém nos ensina na faculdade a fazer e vender palestras, né? No máximo é dar aulas, é dar um seminário, tudo muito acadêmico e para a academia, e realmente acaba sendo uma limitação, né? Tem um comentário aqui para fechar. Beatriz, ela fez uma pergunta, na verdade, tem alguma referência desse curso de curta duração? Ela botou um link, Psicologia e Informação, tem o endereço no site, formato é interessante para mim, porém não tenho nenhuma referência. Obrigada. Acho que ela quer saber a opinião sobre o curso, porque ela deu o link aqui, mas eu não sei se tu conhece. Teria que dar uma olhadinha aqui. É que esse informação eu conheço esse site, tá? Ele é mais um dos vários sites que tem para vender coisas para psicólogo, cursos de psicólogo para psicólogo, tem vários. Esse é até mais atual aí. Informação. O que é interessante, assim, o que eu faria, né? O que eu fiz, na verdade. Eu fui buscar especializações em pós-graduação mesmo, né? Então, a que eu fiz era de uma faculdade do Rio de Janeiro, e peguei algumas referências, gostei, olhei a grade, então eu fui comparando algumas, achei interessante, era o que eu estava buscando, e eu acho que esse é o caminho, porque tem muitos cursos por aí, tem algumas plataformas aí que vendem alguns cursos, inclusive de psicologia, até TCC, e que é muito superficial. Exato. É por isso que eu perguntei se conhecia, assim, porque eu já estou fazendo a especialização em TCC, na verdade, que é a abordagem que eu sigo. Eu não queria outra especialização e eu não tenho um objetivo de ter uma especialização em psicologia do esporte, mas eu gostaria de ter uma noção melhor, porque é uma coisa que a gente não vê, né, na graduação. Como você falou aí, é uma coisa muito limitada e a gente não vê. Então, eu queria ter uma noção, mas eu sei que existem muitos cursos que não têm credibilidade, não tem, né, são muito superficiais, ou então quando você vai ver a pessoa que está dando o curso não tem o domínio, não tem a didática, não tem a experiência,
Então, como eu não tinha referência, esse site, ele tem, como o Carlos falou, ele tem cursos de várias áreas da psicologia, muitas mesmo, de várias durações diferentes, alguns mais, acho que tem até pós-graduações também, mas eu queria realmente um mais enxuto para me dar uma noção, mas que também não fosse Uma das formas, às vezes, de fazer isso, às vezes, é a gente buscar, por exemplo, literatura, né? Então, é uma forma. E daí você busca dentro da literatura o nome desses professores e em que curso eles estão dando. Às vezes é uma forma de você... Então, procura o nome de um professor famoso, verifica se ele não está dando um curso. Tempos atrás eu precisei de uma área e foi isso que eu fiz, assim. Haviam 2 grandes, era na questão de suicídio e tal, existia a Fukushima, existia a outra pessoa. Os 2 dão cursos. Os 2 têm livros, mas tem também cursos específicos que eles dão. Quem sabe seja uma forma de você conseguir sanar essa tua... Boa, essa vou tua fazer... dúvida. Obrigada, vou fazer isso. E até complementando também, agradecendo vocês, a Jamile também, e uma coisa muito interessante que ela falou foi a questão do marketing, né, de procurar saber ver outras visões, né, e ontem eu me inscrevi num curso de ele é um empreendedor, na verdade, e ele faz para todas as profissões, dicas de marketing digital mesmo, e é muito interessante, não são aqueles charlatões, sabe? Que tipo, fique milionário em 2 meses. Não é desse. Eu vi vários depoimentos e são coisas bem reais, bem alcançáveis, e é bem interessante, assim, esse período de transição que a gente está, né? Aí já me abriu a cabeça só de ver a introdução da aula, já abriu minha cabeça, assim, para várias ideias. Ai, que bacana. Pessoal, vamos formalizar o nosso encerramento. Jamile, olha só, vou agradecer em nome do núcleo, pessoal participantes aqui também, a tua presença, a tua colaboração, contribuição aí de experiência, o teu relato, achei muito legal esse histórico também. Achei legal que tu é bem pilhada mesmo, acelerada aí, faz bastante coisa e não para quieta, isso é legal também, para até servir como exemplo para mostrar, tipo, às vezes esse é o caminho, né? É ligar a tomada 220 e sair fazendo e tendo o que vai vendo de resultado dessas coisas também, né? Abro para ti poder encerrar com as tuas considerações finais, então, e a gente fecha com isso. Ok, eu agradeço a oportunidade, adorei o bate-papo. Eu acho que isso é fundamental, esse encontro, porque a gente consegue visualizar outras, né, possibilidades, outras oportunidades, enfim, e eu gosto muito disso, estou sempre disponível, sempre que precisarem, tá? Se vocês quiserem, eu posso... Depois vocês me adicionam lá no Instagram, pode me chamar por direct, eu indico alguns livros também, tá? Que foram, assim, a base quando eu iniciei o trabalho da psicologia do esporte. Então, a gente pode continuar aí trocando figurinhas. Perfeito. Obrigado, pessoal, também. Boa noite para todo mundo. Até a próxima. Pessoal do Núcleo, fica aí, que tem conversa também. Abraço para todos. Até mais.